Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso evento de hoje. Bom dia a todos e a todas. É uma enorme honra recebê-los e recebê-las aqui hoje. O Instituto Consenso Convergência em Saúde agradece a presença de cada um de vocês neste dia de hoje, neste debate, almoço, com o tema O papel da família no desenvolvimento da criança autista. Temos aqui hoje grandes especialistas, algumas das quais mães que vivem essa realidade, vivem essa experiência no seu dia a dia. E temos também na nossa plateia pessoas mais que especiais, pessoas que acompanham proposições legislativas, a discussão e a votação de projetos de lei sobre esse tema, pessoas que lidam com muito cuidado, com muito respeito no judiciário, de ações judiciais bem complexas, pessoas no Poder Executivo que têm a responsabilidade de entregar políticas públicas eficientes e eficazes para toda a comunidade autista e para toda a população brasileira. E muito importante, temos também aqui na nossa plateia representantes da sociedade civil, pessoas engajadas, ativistas, mães, que debatem e que lutam com a força que tem e que não tem, todos os dias, sobre os direitos e deveres de todos os atores envolvidos neste tema. E aí, eu digo para vocês, com essa plateia tão fenomenal, com essa mesa brilhante, a gente vai ao nosso objetivo do dia, que é entregar, que é proporcionar um espaço de discussão transparente, inclusivo e acolhedor. E o Instituto recebe aqui hoje essas mães, essas especialistas, e registro que a Larissa vai... Desculpa, gente, deu um tilt aqui, vou voltar. Registro que cada uma de vocês tem até 20 minutos para fazer essa exposição. Né? Vamos debater aqui os desafios e as dificuldades, os limites, e é onde a gente consegue entender melhor sobre esse tema. E agora passo a palavra para a nossa colega Larissa. Ela vai fazer uma breve apresentação de cada uma das nossas painelistas. Eu tenho a responsabilidade de controlar o tempo e também tenho outra responsabilidade que quero registrar aqui para todos os presentes. Temos um QR Code que está à disposição para comentários, dúvidas, críticas, recadinhos, brincadeira. Mas também quebrando o protocolo, quem quiser levantar a mão, a gente entrega o microfone, fica à vontade, só levantar, se apresentar e a mesa está aberta para isso. Porque o propósito do Instituto é realmente um espaço de debate, diálogo, conteúdo e conhecimento. Larissa, com a palavra. Obrigada, Milena. Bom, meu nome é Larissa, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos loiros, longos, olhos claros, rosto levemente afilado. Estou de blusa branca e uma saia bege, de cor de pele branca. Eu sou médica e sou terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional foi a minha primeira formação. Trabalhei também com crianças neurodivergentes, e assim como trabalhei com idosos. E assim pensamos em em pessoas maravilhosas para trazer para vocês, para falarem sobre esse tema. Né? Na ordem, vou apresentar de ordem alfabética, né? A Fernanda Herter, que é minha colega, terapeuta ocupacional, é mãe atípica e tem diversas qualificações em integração sensorial. A Júlia Mendonça, ela é doutora em economia pela Universidade de São Paulo, mãe atípica e influenciadora digital focada no tema. A Júlia vai falar mais da história dela. Ela tem um filho
autista e tenho uma filha com síndrome de Down, lindos, maravilhosos, muito queridos. A Joana Blá é jornalista, especialista em autismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mãe atípica e colunista da Folha, onde ela escreve a coluna Vidas Atípicas. E Mônica Lemos, minha amiga, colega também, terapeuta ocupacional, pós-graduada em saúde perinatal, educação e desenvolvimento do bebê pela Universidade de Brasília. Eu peço a todos uma salva de palmas para as nossas especialistas e vamos iniciar o nosso debate. Obrigada, Larissa. Vamos começar. Fernanda, estou com a palavra. 20 minutos. Primeira barreira, né? Primeiro desafio, 20 minutos. Pessoal, meu nome é Fernanda Ginter Herter, sou terapeuta ocupacional. Queria parabenizar esse evento tão importante, viu? Olha, a gente precisa de muitos momentos para discutir o papel da família no desenvolvimento das nossas crianças com autismo, porque não é fácil. Trabalho com integração sensorial desde 2013, sou formada em terapia ocupacional em 1996, atuo em Porto Alegre, tenho uma clínica de intervenção para pessoas com autismo ou com outras neurodivergências, que é especializada no método de integração sensorial de Aires. Esse método tão importante para as nossas pessoas com autismo, porque, afinal de contas, um dos critérios diagnósticos para o diagnóstico de autismo é um funcionamento sensorial atípico. Então, a gente realmente recebe muitas crianças com esse diagnóstico de autismo. Hoje nós atendemos mais de 100 crianças de forma presencial e vai lá mais umas 30 de forma à distância, através de orientações e online a famílias, equipes e demais terapeutas ocupacionais. Fico muito feliz dessa mesa ser composta por 3 TOs, vejam bem, isso aí já né, é acima da média, e terapeuta ocupacional é um profissional ainda meio escasso no mercado. Então, muito legal de estar aqui com as colegas junto. E eu acho essa discussão de extrema importância e extrema dificuldade, gente, porque assim, eu vejo que tem vários cenários, né, do papel da família no tratamento e no desenvolvimento, enfim, das crianças com autismo. A gente tem vários cenários, porque tem aquelas famílias que têm condições de se envolver, porque tem tempo para isso, porque tem um cenário, uma condição financeira que possibilita. E tem aquelas famílias que, por mais que desejem se envolver nos processos de desenvolvimento do seu filho, não dão conta, porque saem de casa muito cedo, precisam garantir o sustento da família e não têm condições de despender, de envolver tempo de vida para potencializar o desenvolvimento do seu filho. Mas o que a gente sabe hoje é que para que a criança se desenvolva, essa criança com autismo, não é suficiente somente aquelas horas de intervenção em ambiente clínico. Hoje já é comprovado que as famílias, o cotidiano da criança, precisa realmente aplicar aquilo que foi trabalhado, que foi construído dentro do processo terapêutico no ambiente clínico. Ou seja, generalização é fundamental. Então, sim, o papel da família no desenvolvimento do indivíduo com autismo é nada mais, nada menos do que fundamental. Como fazer isso, como tornar isso possível, é o grande X da questão. E eu acho que isso é uma grande problemática social, porque a gente precisa possibilitar que essas famílias tenham a condição de se envolverem. É um tratamento muito caro, muito dispendioso, e é um envolvimento que drena muito da família, né, que consome muito com a energia desses pais. E aí também está outra questão, né? Essa família tem que estar organizada até mesmo emocionalmente para poder dar conta daquela criança com tantas demandas. Dentro da especialidade que eu trabalho, ainda tem um outro senão. Um cérebro que sofre não aprende, ou melhor, aprende a se proteger. Então a gente tem aí indivíduos que têm um processamento sensorial muito frágil, imaturo, confuso, e que eles têm a tendência a evadir das situações de desenvolvimento, de aprendizado, e não de engajar. Porque eles não entendem o mundo, eles não enxergam, eles não escutam, eles não sentem o mundo como a gente sente. Eles têm sistemas sensoriais muito reativos, muito frágeis, que colocam ele em uma situação de proteção. Então, pensem cá comigo, vocês estariam prestando atenção no que eu estou falando se vocês sentissem um cheiro de fumaça
de queimado ou ouvissem o barulho de uma bomba, vocês não estariam prestando atenção no conteúdo que eu estou falando. O sistema nervoso central de vocês ia ativar, vocês iam entrar num sistema de proteção, né, do sistema simpático que a gente tem, que, né, luta, fuga, congelamento, vamos lá. Mas algo vocês iam fazer. Mas uma coisa todos iam fazer: se desconectar de mim. E se conectar no que está acontecendo e de que forma eu vou me proteger. Esse é o modo operante das pessoas com autismo. Sistemas sensoriais delas não é claro, não é preciso, não garante segurança, conforto. E aí elas acabam entrando em modos de aversão, proteção, sobrevivência e se desconectam daquilo que é tão importante para elas, para aprender e se desenvolver. Então, o primeiro ponto é que essas famílias consigam aprender sobre regular as suas crianças, sobre manter as suas crianças no funcionamento ideal, ou mais próximo disso, de aprendizagem e engajamento. E isso se constrói à base do conforto sensorial, do bem-estar. E isso vai na contramão do mundo. Porque o mundo, ele é um mundo que valoriza o quê? Check, né? Conseguir. Quanto mais eu fizer, quanto melhor eu fizer, quanto mais rápido eu fizer, quanto mais eu produzir, melhor eu sou. Então, as crianças chegam às clínicas de intervenção com milhões de objetivos e metas. Elas chegam já com uma carga nas costas, elas e as famílias, imensa. Se ela já caminha, querem que corre, né, que corra. Se ela já fala, querem que fale frases. Se ela já segura um lápis, querem que ela escreva. E se ela já escreve, querem que ela escreva com letra cursiva. Vocês entendem que isso não tem fim? E onde que está o valor do bem-estar? É aprender a qualquer preço, a qualquer custo? Aprender à base do sofrimento? Se for assim, logo adiante, quando forem adolescentes e adultos, terão desenvolvido transtornos de saúde mental. Depressão, transtorno de ansiedade generalizado. E podem vir a ser aqueles que vão cometer suicídio. Então, vale a pena investir em múltiplos checks na lista de tarefas a serem desenvolvidas de um indivíduo que daqui a pouco mais vai ruir emocionalmente e vai fazer o quê com tudo o que aprendeu? Vai ser um indivíduo infeliz que sabe escrever com letra cursiva? Muito bem. Mas então eu vejo que a gente tem aí nesse cenário, pessoal, uma série de problemas a resolver e está nas nossas mãos. A gente precisa, de alguma maneira, favorecer que essas famílias tenham essa consciência disso que eu estou falando, porque elas entram num sistema de desespero quando elas recebem um diagnóstico. Será que o meu filho vai falar? Será que o meu filho vai aprender a escrever? E esse será, essa angústia, faz com que elas mergulhem em processos terapêuticos infindáveis e que levam elas a uma rotina caótica de levar essas crianças à intervenção por milhões de horas, 40 horas semanais. São crianças que estão com o sistema nervoso central em formação. 40 horas, pensem, e mais a escola. Ou seja, quando que elas têm tempo para se regular sensorialmente, para encontrar o bem-estar, para a conexão com elas. Sobra tempo para isso? Obviamente que não. E aí começa um ciclo vicioso que drena essa família, que drena essa criança, que daqui a pouco arria as rodas, não dá conta, né, entra em crise. E aí é todo um trabalho para conseguir desconstruir aquela crise, que muitas vezes é um trabalho de contenção, e aí começa a surgir construir aquelas memórias traumáticas de alguém me segurando, de alguém me contendo. Gente, isso entra num ciclo de retroalimentação muito negativo. É mais um problema que a gente tem que desconstruir. Então, vejam bem, olhem quantas coisas que a gente tem para conversar e para chegar a encontrar algumas luzes, né, algumas luzes no fim do túnel. Mas eu tenho uma questão que eu acho que é por onde se começa. Por onde se começa exatamente onde a gente está aqui agora. A gente começa por conscientização. A gente começa por educação, por aprendizado. Então, um dos grandes pilares disso é: quem é esse sujeito? Quem é esse indivíduo? Ele é muito maior do que o autismo que ele tem. Ele é um indivíduo que tem todas as peculiaridades, individualidades, e dentro dessas, ele tem um funcionamento dentro do espectro autista. Então, vamos investigar quem é ele. Quem é essa família?
Adianta eu, terapeuta ocupacional, que trabalho com desempenho ocupacional, né? Preciso que aquela pessoa faça o melhor que pode, dentro daquilo, das condições que ela tem, ou seja, ela vai comer de forma independente, segurando uma colher desse jeito, mas é a forma como ela consegue, e vamos lá, o importante é que ela consiga ser dona dessa ação de se alimentar e possa, assim, se sentir mais potente. Mas, frente a isso, eu vou dar quantas tarefas para essa família? Milena, treina com teu filho todos os dias na refeição do almoço, dele conseguir alimentar-se de forma independente. Ok, Fernanda, só que assim, eu tenho 20 minutos de almoço. Porque eu preciso deixar ele na escola e estar no meu trabalho às 1h30. Então, eu não consigo. Essa realidade também é algo a pensar. A gente tem que adequar as orientações à realidade da família. Então, não é só contemplar, acolher e pensar sobre a realidade do indivíduo com autismo, mas do contexto que ele está inserido. Quem é esta família? E de que tempo eles dispõem, de que ferramentas eles dispõem, sem julgamentos. Porque as famílias não fazem melhor, não é porque não querem, ou não fazem mais, não é porque não querem. É porque realmente é muito difícil, no mundo que a gente está e no país que a gente está, dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo agora. O trabalho, né, garantir o sustento, o estudo, a criança com todas as demandas. Como que faz então, Milena? Quem sabe então no almoço de domingo? Pode ser? Ah, sim, sábado eu trabalho, tu iria me dizer, né? Mas domingo eu tenho livre. Então vamos começar com uma pequena meta. No almoço de domingo, nós vamos construir a expectativa de que tu vai conseguir, então, favorecer a independência do teu filho naquela refeição. Isso é muito melhor do que jogar para as famílias uma carga deste tamanho, que elas, no meio desse alvoroço todo, não têm condições de assumir, e aí a gente adoece a família também. Então, a gente não tem só uma criança com uma condição de uma necessidade aí muito especial, mas a gente acaba adoecendo essa família que está envolvida nesse processo. Com uma ressalva, algo muito importante a se pensar. Grande parte das famílias dos indivíduos com autismo são pais neurodivergentes. Então, também tem as suas condições sensoriais, de funções, né, de adequações sociais, de habilidades. Então, é tão importante a gente olhar para esse todo. E é tão trabalhoso, e é tão difícil, mas me parece que é a chave. A chave é que a família tenha consciência, que ela consiga aprender sobre isso, que ela saiba como regular a sua criança. Lá na clínica, primeiro ponto, recebemos um paciente, realizamos uma avaliação, descobrimos quais são as fragilidades e os potenciais sensoriais daquele indivíduo. Terceiro ponto, depois da devolutiva da avaliação, vamos ensinar essa família a como regular essa criança. E aí passa a como regular, inclusive, os próprios pais, tá? Porque uma pessoa que não está bem regulada sensorialmente e emocionalmente não vai ser um bom corregulador. Então, o ponto principal é que eles aprendam sobre, é ensinar. O aprendizado, o conhecimento muda futuros, muda estratégias, muda percursos, muda caminhadas. Investir nisso, para mim, é o primeiro grande passo que a gente tem que dar nessa nossa expectativa, né, de vamos lá, vamos juntos unir forças e vamos mudar esse cenário. Acho que é isso. Não sei se eu fui muito rápida. Então, muito obrigada, Fernanda. Escutar a sua experiência como mãe, como profissional, nos engrandece muito. E a gente percebe os desafios para as famílias, né, especialmente para as mães. E aí, na sequência, já passo a palavra para a Joana. Nós temos uma apresentação, né? Temos, por favor. Pessoal da... Se puder deixar na tela inicial mesmo, um tempinho. Vai colocar ali. Pode deixar. Eu passo então aqui, né? Legal. Vou me apresentar primeiro, gente. Peço desculpas que eu vou deixar o computador. Eu sou jornalista, preciso das minhas anotações, senão eu não vou para lugar nenhum. Então, eu fui jornalista da Folha, repórter, muitos anos, 10 anos, cobri saúde. Aí eu saí, fui para Barcelona, fui estudar, fiz um mestrado em política pública, tive meus filhos lá.
Antes disso, eu tenho uma irmã com síndrome de Down, então eu cresci numa família atípica, mas a responsabilidade é muito diferente quando você é irmã do que quando você é mãe, né? Então, eu vivi isso minha vida inteira, mas é outra experiência. E aí, quando o Martim tinha 2 anos, meu filho mais velho, o autismo apareceu na minha vida e curioso pensar que eu cobri saúde 3 anos, eu nunca escrevi uma matéria sobre autismo. Como, né? E aí eu não entendi absolutamente nada, fui estudar, fiz milhões de cursos em Barcelona, voltei, tive uma outra filha, também neurodivergente, Tereza, e mais recentemente fiz uma pós em autismo na UFMG. Durante 2 anos eu ia final de semana sim, final de semana não, de ônibus. Eu achei que valia o esforço para os meus filhos. Assim, na verdade, foi maravilhoso porque eu conheci uma comunidade enorme, né, do autismo e foi fundamental na minha vida. Então, hoje eu tenho essa coluna na Folha, tem 3 anos já, chama Vidas Atípicas. E eu achei que eu ia escrever lá sobre o que eu não encontrava, que eram explicações, o que é o autismo, para onde que a gente vai. E, na verdade, eu acabo escrevendo sobre política pública, que é o que mais me interessa, assim, e é o que eu queria trazer um pouco aqui para esse debate, que eu acho que é sobre isso, né, que a gente vai falar aqui. Eu botei 4 temas, mas esse é o que eu vou demorar mais para falar, que é o acesso. Esse tema me pega muito, porque eu estou numa posição de privilégio absoluta. Meu filho ele tem acesso a um plano de saúde por reembolso, então a gente escolhe as clínicas onde ele faz terapia. Então a gente escolhe. Eu posso escolher todos os profissionais que atendem ele. Eu tenho 3 trabalhos, mas todos eles são de casa, então eu consigo levar ele na clínica, em muitas delas eu faço isso no meio do expediente, faço reunião no carro, isso é um privilégio também. Eu consigo parar o meu carro 3 metros da entrada da clínica. Se eu estou aqui é porque tem alguém levando ele na fono agora, que não sou eu, né? Então também tenho o privilégio de ter uma pessoa que pode fazer isso quando eu não estou, nem o pai dele. E aí eu queria quebrar um consenso, aqui, já que a gente está no Instituto Consenso, eu defendo muitas horas de intervenção. O Martim ele faz muitas horas de intervenção desde os 2 anos de idade, ele tem 7. E não é porque eu quero, eu preferia levar ele no futebol, lá no clube onde todas as outras mães levam, mas ele não consegue. O esporte que hoje ele consegue fazer, depois de tentar muito, é ginástica, porque é o esporte dele, eu fiquei anos observando e eu sei que é o esporte dele, mas eu só consegui, eu tentei uma vez levar numa turma, comigo mediando, não deu certo. Então, o que deu certo? Eu levo ele na hora do almoço, quando não tem mais ninguém no ginásio, que é aqui na Asa Sul, com uma professora particular, e eu faço a mediação. E aí ele está arrasando, ele está gostando muito, mas é assim que ele consegue fazer esporte. Então, eu entendo que ele precisa dessa carga enorme de terapia. E aí também o que eu discordaria é que, quando a gente fala em 40 horas, a gente muitas vezes também está falando da mediação na escola, né? Então, é assim, o contraturno dessas crianças muitas vezes é terapia, que é o caso do Martim. Minha filha mais nova faz também, mas é um caso diferente, assim, então ela faz menos horas. E aí eu digo que essa questão do acesso me pega, porque eu fico pensando como é que faz uma mãe que depende do SUS para levar o filho, às vezes, para uma sessão de 40 minutos, pegando o ônibus, se vai ter, se não vai ter, fora assim, todo o drama para conseguir acesso ao serviço, né? Porque é isso, eu escolho o profissional, eu nem pergunto quanto custa. Eu pergunto, você tem disponibilidade? Ela tem que conseguir o serviço, levar de ônibus. Uma vez eu fui em Belém, no serviço estadual, na TEA, lá em Belém, incrível o serviço. Tinha gente chegando de barco. Eu vi um barco chegando. A pessoa vinha das ilhas trazer o filho para fazer uma sessão de 40 minutos. E mesmo quem tem acesso a plano de saúde, como a gente estava conversando, que tem que levar o filho numa clínica que acha ruim o serviço. Mas é o que tem, é o que o plano oferece. Não judicializou, não conseguiu. E ainda tem que fazer todo esse esforço para levar para um serviço que às vezes não concorda, que acha que não está adequado. E eu queria contar, antes de passar para uns dados que eu vou mostrar, eu já entrei numa sessão de fisioterapia que meu filho estava fazendo numa clínica enorme em São Paulo, super bem qualificada, porque eu estava ouvindo ele chorando
soluçando. Eu estava ouvindo ele chorando um tempo. Aí eu falei, mas ele está chorando? Era no outro andar. Eu consegui ouvir ele chorando do outro andar. Eu estava trabalhando em cima, eu desci, abri a porta e ele estava soluçando, uma criança de 5 anos na época. E eu falei, o que você está fazendo? Aí ele falou, não, é porque se eu parar agora, vai ser um reforçador, ele vai entender que ele pode ter esse comportamento. Eu falei, você está louco? Que condução é essa? É uma criança de 5 anos, acabou essa sessão. E assim, você não ouse tratar ele assim de novo. Assim, ele tinha ido a São Paulo fazer um intensivo nessa clínica. Então, assim, também é um privilégio poder fazer isso, né? Entrar numa sessão e falar, para com isso, assim, você não vai tratar meu filho assim. Então, eu vou passar para uns dados. Há uns 10 dias saíram os resultados do Mapa Autismo Brasil, MAB, que é de uma pessoa de Brasília, que fez a Carol Steinkopf, que é maravilhosa, ela é musicoterapeuta, mas esse projeto não tem nada a ver com música. Ela fez o primeiro levantamento sociodemográfico nacional de pessoas autistas, que é diferente do censo, porque o censo faz uma contagem e ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Trouxe dados bem interessantes assim para o nosso debate. Um deles é que, por mais que 75% da população use o SUS, só 20% dos ouvidos disseram que fizeram um diagnóstico no SUS. E a gente sabe que o diagnóstico é um gargalo enorme no SUS em todo o país, né? O Ministério da Saúde, eu sei que está trabalhando para tentar que a atenção primária consiga fazer mais diagnóstico e tal. Outra coisa é que só 15,5% das pessoas fazem terapia no SUS. Aí vem o debate das 40 horas, 80 horas, na verdade, que teve, né, uma denúncia um tempo atrás que seriam muitas horas de terapia, mas olha o que o MAB mostra para a gente. Mais da metade das pessoas faz até 2 horas semanais de terapia. E esse número inclui 18% que faz 0. Então, assim, a gente está falando, quando a gente está falando que as pessoas fazem muitas terapias, a gente está falando, é significativo, será? Eu me pergunto, né? Na verdade, as pessoas estão fazendo menos horas. A gente devia estar falando aqui, o pessoal não está fazendo horas. E um outro dado, que aí eu entro no que você falou, que o acesso no SUS, assim, quem acessa ao SUS tem menos acesso a fono, TO e ABA, que é a abordagem comportamental, que vai ser meu próximo ponto. Então, a gente cai de um acesso a fono e TO no plano de saúde na casa de 60% para 50% no SUS, e de ABA de 50% nos planos para 10% no SUS. Aí eu vou um pouco de um levantamento que foi meu, do meu TCC da pós lá na UFMG, que eu, de novo, vou entrar num outro ponto seu. Eu perguntei para os estados, o que vocês oferecem de serviços para autistas? E aí, Tocantins, por exemplo, me falou assim, só existem 45 TOs em todo o estado. Insta em esclarecer que atualmente temos apenas um curso de fono na rede pública de ensino. Não, na rede privada, não tendo opções na rede pública. Aqui, por exemplo, no Centro-Oeste, que eu saiba, só tem um curso de fono público, que é da UNB, no campus da Ceilândia, que eu até estou considerando cursar. E Roraima também me deu uma resposta muito interessante, porque eles me falaram, nós temos um serviço incrível, somos muito orgulhosos do nosso serviço, tal. Quantas crianças vocês atendem? 130. No estado. Tudo bem, tem serviços municipais, né? A gente está falando só de um serviço estadual. Mas, ainda assim, é obviamente muito abaixo da demanda, né? Vou entrar no outro ponto, aba, eu vou passar rápido, mas eu acho que a gente tem que falar sobre aba. Por quê? Quem aqui sabe o que é a aba? Mas vocês já ouviram falar sobre aba, com certeza. Eu, 5 anos atrás, quando me vieram me dizer, você tem que fazer aba, você não pode fazer aba, eu falei, mas o que é isso, né? Então, basicamente, é uma abordagem terapêutica, que parte de uma ciência, é um braço comportamental da psicologia, né? Então, ontem, quem viu Roda Viva, teve um debate ali, psicanálise, tratamento de autismo ou análise comportamental, essa parte comportamental. Quem quiser, tiver interesse, está no YouTube. Agora, o que é? Eles
tem um embate grande, eu sei que é muito difícil, até para mim é difícil. Sai um artigo dizendo a aba não funciona. Sai outro artigo dizendo a aba funciona. Denver funciona, Denver não funciona. Vou pincelar no final. Parecer no Natijus, Denver e aba não funcionam. Não tem evidência suficiente que tem eficácia e pode até fazer mal, é o que diz esse parecer. Então, eu entendo que é complexo para quem não é da área, inclusive para mim, entender se funciona ou não funciona. Mas, basicamente, o que os cientistas nos dizem é que a aba é a abordagem que tem mais evidência de segurança e eficácia para o tratamento de pessoas autistas. Mas envolve uma carga horária elevada, não adianta fazer 40 minutos por semana, são algumas horas. E isso é acompanhado com atendimento de terapia ocupacional, fisioterapia, fono, pedagogia, possivelmente. Então, por isso que quando a gente está falando, pelo menos de um contraturno. E muitas crianças precisam de um AT na escola, o caso do meu filho, senão ele não vai aprender. Ele vai estar na escola para inglês ver, que não é, assim, com todo o investimento emocional de tempo, de dinheiro, de amor, eu quero que ele aprenda, né? Eu quero que ele use o máximo da escola. Então, ele precisa de uma AT também, que usa a abordagem comportamental. Eu vou passar para a última parte, mas eu esqueci de falar uma coisa, sobre o envolvimento das famílias. É bastante tempo, de fato. Assim, eu queria falar um pouco da minha realidade, porque a partir de 3h30 da tarde, eu busco o Martim das terapias dele enquanto eu estou trabalhando, levo esse computador para todos os lados, tem o Wi-Fi de todos os consultórios. Além disso, existem supervisões, né, com os pais, porque é isso, os pais têm que estar engajados na mesma abordagem da criança, para ela generalizar os comportamentos que ela está aprendendo. Então, toda semana tem uma supervisão com uma psicóloga, ou do Martim ou da Tereza, tem que falar com a pedagoga, tem reunião com a escola, mais do que pais de crianças típicas, tem supervisão com a terapeuta ocupacional, que é sempre o mais difícil para mim, porque ela me fala, vamos trabalhar a autonomia dele tomar banho, às 6h, que é a hora que ele toma banho. 6h, eu tenho 3 trabalhos, 2 crianças, 6h, o que você prefere? Passa aqui o sabonete, o shampoo e acabou. Não, Martim, pega o shampoo, vai, na cabeça, vamos lá, isso, agora entra embaixo do shampoo. Assim, é realmente um esforço, né, de tempo emocional que a gente tem que considerar. Passando rapidamente, porque eu não vou fazer não vou passar, nem chegar nos 20 minutos, eu acho, eu queria trazer esse caso. Do Passeio da Floresta. Talvez vocês se lembrem, não sei se vocês se lembram, mas um ano e meio atrás, um ministro do STJ estava num evento do CNJ, não vou falar o nome dele, e ele estava falando sobre custos de tratamento de pessoas autistas para os planos de saúde, como não era sustentável, sobre a judicialização e tudo mais. E ele quis fazer uma brincadeira sobre a aba naturalística, que é uma aba que é feita em casa, na escola, no parquinho, justamente para que seja uma terapia mais lúdica e que a criança aprenda no seu ambiente natural como ela vai usar aquelas habilidades que ela está aprendendo. E aí ele falou essa frase aqui. Para os pais, é uma tranquilidade saber que seu filho, que tem um problema, vai ficar de 6 a 8 horas por dia numa clínica, com gente especializada, passeando na floresta. Mas isso custa. Assim, eu escrevi umas 3, 4 colunas sobre isso, porque realmente me deixou, assim, foi um tapa na cara, né? Assim, a corregedoria não fez muito, arquivou o caso. Mas então ele saiu dessa sem responder, eu acho, adequadamente à sociedade. Mas a provocação que eu queria trazer, que eu acho que é uma provocação mesmo, é custa. Mas, assim, a sociedade mudou, né? Pessoas como meu filho, 30 anos atrás, talvez estivessem no hospital psiquiátrico. Não estariam numa escola regular, com certeza absoluta. Assim, a gente mudou, felizmente, né? A gente está nessa nova sociedade. Mas essas pessoas precisam de suporte para estar nesses espaços. E, assim, é caro, é dispendioso,
ninguém consegue pagar tudo, talvez. Mas como é que a gente vai fazer? Então, assim, quando eu recebi esse convite, eu agradeço por estar aqui. É porque eu acho que só a gente conversando, todo mundo junto, que a gente vai chegar numa equação. Como é que o SUS vai fazer, como é que o plano de saúde vai fazer, como é que as famílias vão fazer, né? Então é isso. Último ponto, que é a minha demanda, eu acho que a gente precisa mudar um pouco o Natjus, porque justamente tem esse parecer do Denver e do ABA, que não considerou todas as pesquisas que deveriam considerar, e ele está lá disponível para os juízes decidirem sobre se as famílias têm acesso ou não a essas duas abordagens, e diz que não tem eficácia e que pode até fazer mal, o que não é verdade. Assim, eu já escrevi sobre isso também, mas ele continua lá. Então, eu acho que, se quem estiver aqui nessa sala que lida com isso, eu acho que é uma coisa que a gente precisa dar uma olhada. É isso, muito obrigada. Obrigada, Joana. Joana, sua experiência é incrível. Eu acompanho as suas postagens lá no blog. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, que é isso aqui que a gente está fazendo. Eu acredito, como cientista política que sou, no diálogo, no diálogo, no diálogo. O dia que acaba o diálogo, a gente vê o que está acontecendo no mundo. É guerra, destruição, fim de tudo, e registro a presença do deputado Geraldo Rezende, cuida muito dessa pauta lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Saúde, comissão especial que a gente tem agora funcionando na Câmara sobre autismo, então o nosso debate aqui é mais do que relevante nesse momento. E passo a palavra agora a Júlia, por favor, seus 20 minutos. A gente está... O primeiro desafio cumprido com sucesso, todo mundo cumprindo o horário. Obrigada, gente. Tem uma apresentação também. Tenho pessoal. Oi, gente. Boa tarde, eu sou a Júlia e sou mãe dessa duplinha, desses dois lindos, o Gabriel autista, aluna com síndrome de Down. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Instituto Consenso e parabenizar por esse evento, porque o que a gente tem visto em redes sociais, eu estou todos os dias em redes sociais, é uma desvalorização crescente das pessoas com deficiência. Uma investida crescente no incentivo de mulheres a abortarem suas crianças com síndrome de Down e comentários constantes acerca de eutanásia em pessoas autistas de nível 3. Sim, as mães de autistas nível 3 têm recebido cada vez mais fortes esses ataques, esses tipos de comentário. Eu não sei se esse tipo de debate chegou no Congresso Nacional, mas se não chegou, eu acho que está próximo de chegar, porque isso está cada vez mais forte. E é muito triste a gente pensar que se está querendo classificar a vida, porque não pode existir classificação para a vida humana. Se alguém quer classificar a vida humana, se alguém se acha nesse lugar, isso é muito perigoso, porque pode ser que o desclassificado algum dia sejamos nós mesmos. Vídeo que já aconteceu na Alemanha. Então, parabéns, Instituto Consenso, parabéns, Milena, por trazer esse debate, por mostrar a importância que tem a gente pensar nas pessoas com deficiência, no quanto eles são importantes, sim, para nós, como qualquer outra pessoa neurotípica. Enfim, eu começo aqui comparando a questão de uma deficiência visível com uma deficiência invisível. Primeiro chegou o Gabriel na minha vida, e 4 anos depois chegou a Luna. A Luna veio com uma deficiência visível, uma deficiência que eu descobri na maternidade. Eu não descobri a Luna na barriga, mas na maternidade eu descobri.
E já na maternidade, eu soube quais seriam as possíveis comorbidades que ela traria com ela. Eu sabia o que eu estava levando para casa. Eu sabia quem seria aquela criança, o que ela poderia, o que ela não poderia se tornar. Então, isso torna as coisas mais claras, né? E faz com que as dificuldades estejam sob o nosso controle. Mas o Gabriel, gente, o Gabriel nasceu um bebezinho com as feições absolutamente padrões, dentro de um padrão de normalidade. Eu levei aquele bebezinho para casa e eu não sabia o que esperar dali para frente. E todas nós que somos mães de autistas, nós sabemos que cada um dos nossos filhos é um indivíduo absolutamente único, porque a ciência enquadra os transtornos nas caixinhas. Então, tem a caixinha do TOC, tem a caixinha do TDAH, tem a caixinha do TEA, mas o indivíduo, ele não se enquadra na caixinha. Ele transita entre todas elas. Então, um autista, ele é um indivíduo único. Ele é alguém que você... O meu autista, com toda certeza, é totalmente diferente do da Joana, que é diferente do de todas as mães que estão aqui. Ele é um indivíduo imprevisível. E aí vem a imprevisibilidade do tratamento eficaz. Qual é o tratamento eficaz para o meu autista? A Fernanda falou a respeito do ser contra as 40 horas de terapia. E eu concordo plenamente com ela. Porque para o meu filho isso jamais funcionaria. Mas a Joana já traz uma experiência completamente diferente. Para ela, ela vê a necessidade. E isso é algo que só uma mãe pode compreender sobre o seu filho. Sobre esses indivíduos que são absolutamente únicos. E assim, eu vejo que o medo desse desconhecido faz com que a gente hoje esteja caindo em garra de aproveitadores. A judicialização dos planos de saúde e muitas das coisas que fazem com que a gente acredite como corretas. Enfim. Em primeiro lugar, o Gabriel chegou para mim com aquele medo do desconhecido completo. Tudo que eu queria era mascarar todas as evidências de autismo do Gabriel. Eu queria que ele se passasse por normal. Então, eu tenho pouquíssimas imagens, pouquíssimas gravações dele tendo comportamentos autísticos na primeira infância. Porque eu queria só documentar os momentos em que ele estava tendo comportamentos típicos. Eu queria fazer de conta para mim que aquilo tudo ia passar e que ia normalizar. Mas aquela criança, eu acho que... Peraí, deixa eu ver por aqui que vai ficar mais fácil. Mas aquela criança, o bebezinho, enquanto todos os outros bebezinhos iam se desenvolvendo, batendo palminha, dando tchau, fazendo gracinhas, dancinha na frente da TV, o meu era uma plantinha. Ele era aquela plantinha que, se ele tivesse aqui, ele ia se fixar aqui, ó. Ele ia se fixar aqui nessa fitinha e não ia importar se ele estivesse nessa casa, nesse ambiente, não ia importar se ele estivesse fechado num quartinho, não ia importar o ambiente onde ele estivesse. Ele ia só olhar para essa fitinha e ele não ia olhar para mais ninguém ao redor. Então... subindo e descendo, e sem prestar atenção em ninguém, em nada do que estivesse acontecendo. Então, eu me sentia uma mãe solitária.
E era como se eu não tivesse um filho. Eu chamava a filha do vizinho o tempo inteiro para ir para minha casa, o tempo inteiro, porque eu queria me sentir mãe. E com ela eu brincava, eu interagia, e com meu filho nada. E aos 2 anos, balbucio sem sentido. Balbucio sem sentido de uma criança de 10 meses, de um bebê de 10 meses. Mas não tinha um apontar, não tinha nada. E idas a todos os neuropediatras do plano de saúde, meu plano é Unimed em Maringá, e a ida a todos os neuropediatras, e nenhum diagnosticava autismo. Ninguém diagnosticava autismo. Aos 3 anos e meio, o meu filho foi diagnosticado. E sendo diagnosticado, passamos a batalha das terapias. Infelizmente, terapeutas como a Fernanda não apareceram na minha vida. E quando a gente descobre o diagnóstico, a gente cai numa outra questão. Meu filho é autista e agora? O que eu quero para o meu filho? Eu quero que ele tenha funcionalidade ou felicidade? Porque meu filho, eu tinha comprado animaizinhos da fazenda, que tinham me falado que era muito bacana para ele fazer som, animaizinhos da floresta, e ele enfileirava aqueles animaizinhos todos e ia andando com aquelas filas, mas eu achava fantástico, eu achava incrível as filas dele. E a terapeuta que eu contratei para ir até a minha casa, ela falava que ela tinha que modelar a brincadeira dele. Que brincar de fila não... Tipo assim, não, a gente vai ter que transformar essa fila numa brincadeira funcional. Mas eu falava, gente, mas a fila não é o problema, a fila tá ótima. Eu não quero que meu filho seja diferente do que ele é. Eu não vejo nada de errado. Eu não vejo nada de errado nas filas, eu não vejo nada de errado nele ser diferente das outras crianças. Mas eu quero que ele saiba apontar, eu quero que ele saiba me comunicar qual parte do corpinho dele está doendo, eu quero que ele se comunique comigo, eu quero que ele faça coisas que outras crianças façam. Então, essa opção pela funcionalidade, que a Fernanda expressou muito bem, de querer que o seu filho performe, isso não foi uma preocupação minha, e não é até hoje. Então, eu tinha essa escolha a fazer, e por outro lado, eu enfrentava uma pressão muito grande. Eu enfrentava a pressão das recomendações de cargas de terapia elevadíssimas. Todo mundo me falava que se meu filho não fizesse pelo menos 20 horas de terapia, ele jamais iria se desenvolver. E o meu filho tinha pânico das clínicas, ele começava a angustiar, a entrar em pânico quando começava a chegar perto de uma clínica de terapia. E então eu tinha, por um lado, aquela demanda e, por outro lado, o pânico do meu filho. Eu tinha a obrigação de colocar um professor de apoio. Não, você tem que colocar um professor de apoio. E, por outro lado, eu pensava, cara, eu não quero um professor de apoio. Eu quero o meu filho convivendo na escola com os amigos. Sinceramente, eu quero que o meu filho conviva com os amigos. E hoje eu vejo a minha filhinha com síndrome de Down. Ela tem 4 anos, mas equivale a um bebezinho de 2. Se vocês virem, ela tem tamanhozinho de 2 anos. Ela é bem pequititinha e ela está desfraldando agora. E ela não quer desfraldar com as professoras. Ela quer desfraldar com as amigas. Ela quer ir no banheiro com as amigas. E ela vai no banheiro da escola com as amiguinhas e faz tudo certinho porque ela quer copiar as amigas. Então, a escola, ela tem esse papel fundamental
de trazer esse componente da socialização. E era isso que eu achava fundamental para o meu filho, era isso que eu queria, era nesse ponto que eu queria que ele se desenvolvesse. E em relação a planos de saúde, também a terapeuta que me atendia, e eu achei que de uma forma muito conveniente para ela, ficava me incentivando muito a judicializar, para que ela tivesse o recebimento total das terapias do meu filho. E, enfim, eu fui contra todo esse consenso. E, na época, eu fui contra todo esse consenso sozinha, porque foi bem na época que eu comecei a me expor no Instagram, e foi bem na época que o ABA era o único recurso, ninguém falava de outros métodos terapêuticos, era só ABA, 20, 40 até 60 horas, era aquela loucura. Se você não conseguir colocar, se você não conseguir fazer, você é uma negacionista, você romantiza o autismo e seu filho não vai se desenvolver nunca. E nisso eu larguei a minha carreira de economista. Eu sou doutora pela USP, eu larguei tudo, eu me exonerei, eu era da Universidade Servidora da Federal do Espírito Santo, já tinha passado por Londrina, já estava morando em Maringá, enfim. Me exonerei e falei, não, a partir de agora quem vai conduzir meu filho sou eu. E tomei para mim as rédeas, tirei meu filho de todas as terapias, tomei para mim a rédea da educação e do desenvolvimento dos meus filhos. Eu e o meu marido, ele é professor universitário também, ele é da Universidade Estadual de Maringá, e ele também contribui muito. E nós dois juntos fizemos esse trabalho. Eu instituí o que eu chamo de terapia do amor e da felicidade, que é um caminho de leveza com as crianças. E aí tem algumas fotinhas. E nessa primeira foto, a escola do Gabriel tem um dia que se chama Acolhida, onde os pais participam, né? E nesse dia nem eu nem o pai dele fomos. E aí estava ele dengoso, meio chorando, e os amigos abraçando. E assim, foi uma coisa, eu acho isso uma coisa muito linda. Na segunda foto, ele estava no Infantil 4 e os amigos foram dançar a festa junina. E festa junina sempre foi um grande desafio por conta do barulho dos estalinhos. E eu entrei com ele na quadra e sentei, e aí ele dançou a musiquinha inteira. Então, a minha presença, nesse caso, a presença da família, que é o nosso tema aqui, ela foi central, ela foi fundamental no desenvolvimento do Gabriel. Na terceira foto, era uma festa onde eles tinham que ir de super-herói, e ele quis ir de sapinho. Então, assim, ele sempre teve as singularidades dele, que foram super respeitadas. E super respeitadas não só por mim e pelo pai, pela família, mas respeitadas pelos amigos. Os amigos, tipo assim, acham super engraçado, acham o máximo o Gabriel se fantasiar de José, pai de Jesus. Tipo, as coisas do Gabriel, elas são únicas. Ele leva uma roda gigante, monta um parque, assim, no dia do brinquedo, uma coisa meio nada a ver que ninguém mais da idade dele faz. E os amigos meio que entram na dele, tipo... Todos os amigos, tipo, abraçam, sabe? Abraçam o Gabriel da forma como ele é. Isso foi uma coisa que eu consegui construir na autoestima dele. Do tipo, não há nada de errado em ser quem você é. E eu fico vendo que muitas vezes a gente tenta enquadrar o sujeito, né, para que ele seja funcional, para que ele pertença a esse mundo, sem que ele consiga. E aí ele chega na adolescência e pensa, eu não consigo pertencer a esse mundo, então eu não tenho que estar nesse mundo. E aí vem essas altas taxas de suicídio crescentes que a gente tem visto de jovens autistas, o que é muito triste,
né? Então, não existe uma maneira certa de existir, né? O nosso desenvolvimento foi baseado em praças, parques, passeios. Nossa casa virou uma brinquedoteca e cheia de crianças, né? Eu sempre sendo a chata daquelas que se esforça para fazer amizade com as mães, para levar as crianças para minha casa, sempre fazendo um bolo, sempre fazendo, enfim, aquela coisa que dá trabalho, a sujeira que ninguém quer, mas o que no fim foi o que desenvolveu. E o foco total nas emoções do Gabriel. Eu foquei nas emoções e não na funcionalidade. Não consegue amarrar um cadarço? Não tem problema. Isso não é importante para sua vida, meu filho. Você não precisa ter calçado de cadarço. Você não precisa, pode passar a vida inteira sem um calçado de cadarço. Você não faz letra cursiva? Não tem problema, você não precisa fazer o caderno de caligrafia. Para que a letra cursiva vai ser importante? Nos tempos em que a gente vive, não tem importância nenhuma. A importância maior é a sua felicidade. Então, é nisso que a gente vai focar. E o foco foi totalmente dado nisso, nesse sentido. E os resultados desse trabalho com o Gabriel foi que aos 3 anos e meio ele falou as primeiras palavrinhas, né? A comunicação começou a ser estabelecida. E aos 8 anos, agora, ele está completamente alfabetizado, sem nenhuma necessidade de adaptação no conteúdo da escola. Ele faz a mesma prova que todos os outros colegas. A única necessidade de adaptação que ele tem é uma professora mediando que fica do lado, que ele fala que a cabeça dele cansa e pega fogo. E aí, como a cabeça dele pega fogo, às vezes ele tem que ir para uma sala isolada, onde não tem mais ninguém para a professora fazer com ele. Tipo assim, ele fazendo, né, mas sozinho com a professora. Às vezes tem que dividir a prova em 2 dias, quando a cabeça queima demais. Mas é a mesma prova, não tem diferença nenhuma. As argumentações são bem complexas e desafiadoras, aliás, bem mais até do que eu gostaria, né, para a idade. E agora eu estou sendo acusada, eu que já fui acusada de mãe negligente, já me fizeram, um dos piores comentários que eu recebi na minha vida foi: você deveria ser presa e seus filhos deveriam ser entregues para o conselho tutelar, por conta da falta de terapia. E hoje estão me acusando de mostrar um menino que não é autista. Você faz um menino que não é autista se passar por autista. Então, eu acho que eu cumpri meu papel, né? Porque, no final das contas, era isso que eu queria, era o desenvolvimento dele. Mas a gente tem, assim, para trazer agora para o debate parlamentar, alguns problemas. Um problema central de que as famílias estruturadas, acolhendo as suas crianças autistas, ele é o melhor dos mundos, mas nós sabemos que isso não é possível. Por exemplo, a minha diarista Paula, que é mãe de 5 filhos, que sai todos os dias às 6 da manhã de casa, volta às 7 da noite, mora numa cidade vizinha, como se fosse uma cidade satélite aqui de Brasília. Se ela tivesse um dos 5 filhos autistas, como que ela seria presente na vida dessa criança? Isso acaba sendo um debate que não faz parte da vida da grande maioria dos brasileiros. A presença dos pais não é possível na vida da grande maioria dos brasileiros. Essa é a verdade. Os pais pulam fora, deixam as mães atípicas sozinhas e elas têm que dar conta de tudo. E dar conta como dá, né? E, além disso, tem a questão daquelas famílias que poderiam fazer pelos seus filhos e não fazem, porque muitas vezes o estado emocional da mãe é muito mais descompensado do que o da criança.
Então, o médico que dá o diagnóstico da criança, em primeiro lugar, deveria estar olhando para os cuidadores daquela criança. Como que cuidadores descompensados vão cuidar de alguém, né? Só tô acabando, Milena, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eu só queria falar algumas questões urgentes aqui, que para mim são urgentes, assim, porque a gente tem questão de plano de saúde, escolas particulares, e aqui eu quero trazer também as escolas especializadas, porque minha filha esteve entre 1 e 3 anos na PAI. E eu penso que se meu filho tivesse estado entre 1 e 3 anos na PAI, eu não teria enfrentado metade, nem um décimo das dores que eu enfrentei, das lutas que eu enfrentei em busca de terapia e em busca de nada. Em primeiro lugar, o custo com autismo nos planos de saúde já equivale ou ultrapassa os custos com câncer. Milena, se eu estiver errada, você me corrige. Já são, assim, altíssimos. E eu vejo que muitas mães que têm um filho na situação do meu, que não tem demandas tão altas, mandam uma conta de R$20 mil para o plano de saúde pela via judicial. Muito mais. Não, eu estou deschutando por baixo. Mas que seja uma conta de R$20 mil para o plano de saúde. Gente, se eu tiver um problema sério de saúde na minha família, se um dos meus filhos, Deus me livre, um dia enfrentar um câncer, eu não quero que o plano de saúde no Brasil tenha colapsado por conta disso. Então, eu acho que esse é um problema, assim, é um problema urgente. É um problema que eu trago aqui para os senhores, é um vespeiro. Ninguém quer mexer nisso, ninguém quer tirar direito, mas assim, eu acho que deveria ter um critério maior, um critério de diagnóstico mais profundo na judicialização. Uma junta médica que pudesse avaliar se de fato aquela criança necessita de tantas horas, de tantos gastos do plano de saúde. Eu acho que a gente deveria pensar em proteger o nosso sistema de saúde que a gente tem hoje, porque o SUS já foi colapsado. A verdade é essa. Eu, logo que soube do autismo do Gabriel, me disseram que a prefeitura de Maringá tinha uma clínica de autismo maravilhosa. Levei o Gabriel eu moro na cidade que é considerada a melhor cidade para se criar filhos no Brasil. Levei o Gabriel no posto de saúde da cidade de Maringá para conseguir uma vaga na clínica de autismo. 1 ano depois, eu recebi a resposta. 1 ano depois. Ou seja, o SUS já é colapsado. Não dá para... Isso eu moro em Maringá. Melhor cidade para se criar filho do Brasil. Então, nós não podemos permitir que os planos de saúde saiam pelo ralo. As escolas particulares. Se a gente quiser que cada autista tenha um professor de apoio numa escola particular, a gente vai inviabilizar a inclusão no Brasil. Então, as escolas particulares, elas também têm que ser protegidas. De alguma forma, eu não sei dizer de que forma, mas as escolas particulares, elas já estão olhando com maus olhos para o recebimento de crianças autistas. Mas justamente por conta de demandas descabidas. Muitas vezes a criança não tem a necessidade e os pais querem um professor. Não estou dizendo que seja o caso de todas. Tem crianças que têm a necessidade de um professor de apoio só para elas. Mas não é uma necessidade generalizada. E isso tem que ser olhado com cuidado. E aqui eu estou falando como economista, não é como mãe, tá? Aqui eu estou falando de... E a gente tem, por outro lado, uma coisa linda que a gente negligencia no Brasil. A gente tem as nossas escolas especializadas, que já tem toda uma estrutura montada, tudo pronto. Pelo menos lá em Maringá, é um modelo perfeito
desde os ônibus que buscam as crianças em casa, que buscam com profissionais capacitados, que colocam cadeirantes, que colocam autistas, que colocam pessoas com todos os tipos de deficiência, levam para a PAI, estou falando aqui da PAI, que é a que eu conheço, mas existem outras escolas, levam para a PAI, lá dão todo o tratamento que essas pessoas precisam e depois devolvem para as suas famílias. E esse, principalmente para as mães em estado de vulnerabilidade, é, sem sombra de dúvida, o melhor dos mundos. E aí a gente fica nessa briga, inclusão versus escolas especializadas. E por que as duas coisas não podem se unir? Por que as escolas especializadas não podem capacitar a inclusão? Por que tem que viver nesse racha? Por que é uma contra a outra? Eu não vejo por quê. Júlia. E finalizando, é isso aí. A Luna teve 2 anos de APAE, o Gabriel precisava de 2 anos de APAE, teria me poupado muito, agradeço vocês, e meu Instagram, me sigam, gente. Obrigada, Júlia. A proposta de conversar, dialogar, diante das nossas divergências, já está posta aqui na nossa mesa, e isso é legal, eu adoro. Júlia, muito obrigada, a sua experiência é muito rica também com seus 2 filhos, e na sequência já passo a palavra para a Mônica, 20 minutos. Obrigada. Eu tenho apresentação também. Bom, queria primeiro parabenizar o Instituto Consenso, realmente isso aqui está sendo muito rico para mim, enquanto profissional. Eu não sou mãe atípica, mas eu sou família atípica, né? Porque eu tive uma irmã que faleceu 2 anos atrás com paralisia cerebral, tenho um irmão com esclerose múltipla e tenho um sobrinho afilhado com TEA. Então, assim, isso é uma coisa que eu vivi a vida inteira, né? Apesar da Joana ter falado que é diferente, mas a minha família é muito atípica, né? Então, eu tenho todas as experiências possíveis. Eu acompanhava minha irmã nas terapias, né? Então, não foi à toa que eu sou terapeuta ocupacional hoje. Minha filha está fazendo terapia ocupacional, então eu tenho uma história realmente de muita paixão por essa profissão. É uma responsabilidade enorme falar depois delas, né? Porque cada uma trouxe brilhantismo em cima de brilhantismo. Então, o que eu me propus aqui hoje é falar um pouquinho da minha trajetória e como que a família virou tão importante dentro da minha profissão. Então, eu sou terapeuta ocupacional graduada em 1993 em Belo Horizonte. Meu primeiro curso de neurodesenvolvimento foi em 98, uma reciclagem em 2000. Tenho 4 cursos de desenvolvimento de bebê, porque eu entendo que, para a gente entender qualquer criança, a gente tem que entender desde lá da barriga, né? Hoje eu estudo muito a parte de desenvolvimento intraútero. E tenho 2 certificações de integração sensorial, porque eu não fiquei feliz só com uma, que é a mesma que a Fernanda tem, e fui fazer uma segunda, porque fiquei com muita dúvida. E tenho uma formação no modelo STAR. O modelo STAR é um modelo que eu vou falar um pouquinho mais, é um modelo da Lucy Miller, que é uma dissidente da Jean Ayres, e que ela faz um trabalho muito próximo à família, tá? Além disso, eu fui estagiária durante todo o meu tempo de formação, fui servidora da Secretaria de Saúde, sou uma servidora aposentada da Secretaria de Saúde. Eu fui da primeira equipe de ecoterapia dos Dragões da Independência. Fui terapeuta ocupacional na Ampare, que é uma associação de pais e mães e amigos dos excepcionais. E hoje eu tenho a minha clínica privada, tá? Então, assim, a minha experiência eu tenho uma experiência tanto dentro do SUS quanto dentro do privado, né? Então, eu posso dizer muito que o que me trouxe muito aprendizado para trabalhar com famílias foi o SUS. Por quê? Eu não preciso dizer para ninguém que eu era terapeuta ocupacional única dentro de um hospital materno-infantil, que hoje a gente tem 80 leitos de UTI neonatal. Então, se eu tenho 80 leitos de UTI neonatal,
eu vou ter muitas crianças que vão precisar de acompanhamento. Então, como a gente não conseguia dar suporte para todas as crianças que chegavam, todo o nosso trabalho era um trabalho muito próximo a essas famílias, com todas essas dificuldades que todas elas já colocaram, a dificuldade de tempo, a dificuldade da distância. Então, eu precisei, durante a minha vida inteira, tentar otimizar o tempo dessas famílias e as possibilidades, né? Que fossem nas orientações dentro dos ensinos especiais. Infelizmente, aqui em Brasília, a gente tem os ensinos especiais, mas a gente tem uma característica dos ensinos especiais hoje, eu sei porque eu acompanho, apesar de estar aposentada, que as professoras nos ensinos especiais são professores que não têm possibilidade de formação, tá, gente? É questão de possibilidade mesmo. Então, são professores que caem no ensino especial, muitas delas, vou falar uma coisa aqui que não é muito legal, mas é verdade, quem trabalha no ensino especial tem uma porcentagem a mais no salário. Então, muitos professores do ensino especial, na hora que estão no ensino regular, eles pedem para ir para o ensino especial para poder aposentar com um salário um pouco melhor. Então, são professores que, infelizmente, não tiveram possibilidade de fazer capacitação. Então, a capacitação desses professores é no dia a dia. Então, saber lidar com a criança é no dia a dia. Tá? Há um tempo atrás, a Secretaria de Saúde tinha um convênio com a Secretaria de Educação e a gente fazia um trabalho de orientação desses professores. Isso não existe mais, né? Isso acabou, né? Só para vocês terem ideia, eu fiquei 30 anos no HMIB e não tem ninguém no meu lugar. Eu aposentei e não tem ninguém no meu lugar. Então, assim, todo o trabalho que eu fiz, hoje não tem ninguém que faça. Tá? Então, o trabalho no SUS é um trabalho que a gente leva de forma profissional pessoal. Então, se eu tenho desejo de fazer acontecer, eu vou fazer acontecer, né? Então, eu vou levar essas famílias, a gente fazia grupo com as mães, eram 20 mães dentro da sala, a gente forrava o meio todo, colocava aquelas crianças todas e ia passando de criança em criança, fazendo a orientação, a avaliação e condução daquilo ali. Era o que era possível. Tá? Eu fui preceptora de residência, então eu pude passar um pouquinho disso para os residentes, mas a gente não tem nenhuma certeza que esse residente vai entrar como terapeuta ocupacional depois, porque concursos estão aí, né? Fui tutora do Método Canguru e hoje eu sou palestrante, né? Quando me chamam, eu estou aí. Eu tive uma experiência em Portugal, tá? O trabalho lá de Portugal é um trabalho que eu conheci. Eu vou falar primeiro, depois eu volto. O trabalho de Portugal é um trabalho que eu conheci num curso que eu fui fazer. Eles têm, na Universidade de Évora, eles têm um trabalho que é falado de terapia centrada na família. Tá? Como funciona a terapia centrada na família? A universidade é o centro de formação e eles têm algumas cidades, como se fosse aqui cidades satélites, a cidade de satélites. E esse centro de formação organiza os profissionais de cada um desses núcleos para fazer o atendimento das crianças. Como eles não têm número de profissional suficiente, eles priorizam qual é o atendimento principal que a criança precisa. Então, vamos lá. Chegou uma criança com paralisia cerebral. Quem vai ser o centro daquela criança? O centro daquela criança vai ser o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta é orientado pelos outros profissionais e não que ele desenvolva o trabalho, mas ele conduz o trabalho e ele é preparado para ter um olhar de que, olha, essa criança aqui ela vai precisar de um olhar mais fino do assistente social. E aí o assistente social, então, vem. Ah, não, essa criança ela vai precisar de um olhar mais fino do terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional vem. E eles fazem isso de uma maneira dinâmica. Porque, por exemplo, não, peraí, né? Agora a criança já começou a andar. Então, agora ela não está falando. Então, a gente vai trocar o profissional que é o centro. Agora a fono vai ser o centro. Então, foi um trabalho muito legal, porque eles fizeram de acordo com o que era possível para a cidade.
né? E eu aprendi muito porque a família é colocada nesse trabalho como realmente a mola propulsora daquilo. Por quê? Porque é a família que diz, olha, agora o que me incomoda é que ele não está falando. E aí a equipe se mobiliza para poder resolver essa questão. Tá? Então, o cuidado centrado na família é conhecido como serviço ou abordagem centrada na família, a filosofia de cuidado que coloca a criança e sua família no centro de todas as decisões de cuidados de saúde. Né? Aqui no Brasil, a gente tem o PNH, a gente tem o método Canguru e a gente tem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Não funciona como a gente gostaria, também, de novo, por falta de profissional, e porque aqui a gente ainda tem uma coisa um pouco mais difícil da troca entre esses profissionais e da permissividade, não sei se a Fernanda concorda comigo nisso, nessa permissividade de passar para o outro aquilo que é do conhecimento próprio. Tá? O método STAR é um método que trabalha também a integração sensorial, e esse método ele tem por fundamento a inclusão da família dentro do processo. Só que é um método muito respeitoso. É um método que respeita o que a família tem condição de entregar naquele momento. Se a gente não tem, eles têm uma filosofia que é assim, ó, se eu não tenho o pai e a mãe que podem, mas eu tenho um tio que está disponível, ou eu tenho uma prima mais velha que está disponível, eles trabalham com a criança dentro da possibilidade dessa criança. E dentro muito dos potenciais dessa criança. Né? A integração sensorial ela trabalha muito com a questão da motivação. A gente tem duas palavras-chave na integração sensorial, que é a motivação e o desafio na medida certa. Né? Então, todo o trabalho é traçado com a família na mesa. Então, quando vai se fazer objetivo de tratamento, o objetivo de tratamento se senta com a família para poder fazer o traçado de quais são os objetivos. E aí eles têm os objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E dentro do Instituto STAR, eles têm uma forma de medir. Ele, né, coloca dentro do curto prazo, eles colocam um prazo, do médio prazo, do longo prazo, eles colocam um tempo para se cumprir cada uma dessas etapas. E, se não foi cumprido, é estudado junto com a família por que isso não aconteceu. Tá? Eu descobri, né, depois que a Larissa me fez o convite, eu descobri, dentro de pesquisas, que a gente tem SPD Support, que é uma página na internet muito rica das questões sensoriais. Acho super interessante, tem muitas questões para a gente... um instituto de amparo às famílias. Então, eles têm algumas questões, e aí, no final, eles têm algumas dicas. Seria mais ou menos uma coisa de dieta sensorial, mas bem dentro, tanto que lá embaixo eles falam, a gente tem suporte de profissionais, mas somos uma entidade de suporte às famílias. Então, assim, quem tiver interesse, eu acho que é bem rico isso aqui. E aí eu queria dizer um pouquinho, né, então, da minha prática. Eu, com essas duas... Né, com a questão do SUS, né, com a questão do particular, eu aprendi a trabalhar com família dentro da sala. Então, eu nunca trabalhei com família fora da sala. A não ser que a família não queira, porque isso é uma questão de escutativa. Né? Então, a gente tem lá na clínica esse pressuposto, tanto que a gente tem... São duas salas muito grandes, onde a gente tem 3 crianças, 3 famílias a gente pede para entrar, ou o pai ou a mãe, às vezes tem pai e mãe também, e 3 terapeutas. Então,
dentro desse funcionamento, a gente tenta, ao máximo, traduzir o meio social da criança, porque quando a gente está trabalhando com integração sensorial, a gente está trabalhando com vida diária, né? A gente recebe... Fernanda foi maravilhosa na explanação dela, então a gente trabalha com as informações que chegam, então a criança vai estar, né, exposta a vários estímulos, que isso é a vida dela, né? Estar dentro de uma sala, uma criança e um terapeuta, eu nunca achei que funcionasse, porque eu acho que você fica restrito àquilo ali. Quando você sai para o mundo não é mais aquilo. Então, a gente chama lá na clínica de porta aberta. Realmente, nossas portas são abertas. Então, o nosso trabalho, a gente está sempre envolvendo a família dentro daquilo que ela tem de disponibilidade. Eu tenho família que tem uma sala montada dentro de casa. E eu tenho família que só tem o tempo ali da terapia. E, ok, quem tem que se ajustar a isso sou eu. O problema não é da família, esse problema é meu. Fui eu que me dispus a fazer isso aí. E aí eu vou falar um pouquinho, só para a gente amarrar aqui, como que a gente tenta trabalhar isso com as famílias. Aí a gente entra, tá, Júlia, com relatórios longos, explicando a necessidade da família, mas muito individualizado. Né? Então, assim, esta criança realmente precisa... Né, eu estou agora com a mãe que é promotora numa cidade, em São Paulo. E aí eu fiz um relatório pedindo que ela faça que o trabalho dela seja online, que seja remoto. Por quê? Porque eu sei que ela deseja estar com esse bebê. Que ela viajar para São Paulo 2 vezes por semana para ficar longe dessa criança, ela vai ficar num estado tão ruim que o bebê não vai se desenvolver bem. Que a gente cai nas questões emocionais, as questões, né? Então, assim, todo esse trabalho é um trabalho que é meu. Eu me dispus a isso. Né? Quando eu resolvi ser terapeuta ocupacional, eu me dispus a abarcar a família, abarcar o vizinho, se precisar. A gente, no hospital público, muitas vezes não era incomum a criança chegar com o vizinho. É o vizinho, mas mãe, que eu trabalho o dia inteiro e é a vizinha que fica. Então, ok. Então, vem o vizinho e eu vou orientar esse vizinho. Né? Na clínica particular, com quem que o bebê fica? Com quem que essa criança fica? É com a babá. Não, então a babá vem para cá. Eu preciso da babá aqui. Porque eu preciso que ela entenda, né, o que está acontecendo. E uma outra questão que eu aprendi a trabalhar e que eu acho que isso enriqueceu minha profissão demais foi explicar para as famílias quem é aquela criança. Porque, às vezes, não chega. Como, né, você teve essa oportunidade de parar, né, e eu acho que isso não é nem oportunidade só, é porque isso é seu. Tem família que não tem. Né? Então, eu sento com a mãe e falo, olha, vamos ler essa criança? Vamos ver comigo aqui? Né? E é muito bonito. Semana passada, uma mãe virou para mim e falou, Mônica, olha só, aconteceu isso, isso, isso. E aí, eu acho que é por isso, por isso, por isso. E aí, eu fiz isso, isso e isso. Eu falei, opa, você não precisa mais de mim. Está tudo certo agora. E é isso. A partir do momento que a família começa a ler o que a criança está fazendo, fica muito mais fácil de lidar, gente. Muito mais fácil. Se eu olho para uma criança que desregulou e eu sei por que ela desregulou, pronto. Né? A gente consegue ali fazer essa mediação. Tá? Então, assim, é isso. Né? O nosso trabalho é um trabalho que realmente... eu queria até sugerir, né, o Instituto Consenso que faça uma mesa dessa para que os profissionais escutem, porque isso é uma grande briga minha. Está anotado, Mônica, próximo evento. Essa é uma grande briga minha, assim, né? Gente, tem que ouvir. Tanto que, assim, os terapeutas lá da clínica, eles passam numa peneira muito fina para trabalhar. Porque, assim, se for uma pessoa que não tiver escutativa, não vai ficar. E escutativa é assim... hoje eu cheguei aqui em cima da hora, né? Assim, faltando 2 minutos, porque um pai me segurou. E eu não posso dizer para o pai, olha, desculpa, mas eu tenho que sair voando aqui. Né? A gente vai,
mas eu preciso disso, né? Essas famílias, eu vivi isso, né? Isso aí eu vivi. Essas famílias são famílias, toda família precisa, mas, né, precisa ser ouvido, precisa dizer, olha, eu já ouvi de família, olha, isso que você está fazendo, não quero não preciso disso não. Ok, então vamos sentar aqui e vamos refazer tudo. Porque o que me importa é isso aqui, é o que você está querendo para a sua criança. Tá? E, por fim, só para a gente... uma coisa, né, porque eu fui anotando as coisas que cada um foi falando. Júlia, uma escola particular aqui me chamou para fazer a orientação de toda a equipe. E, para eu fazer a orientação de toda a equipe, eu tive que passar... Só nos pequenininhos, tá? Então, é no Marista também, mas só até o infantil 5. Mas até o primeiro ano. Eu tive que passar sala por sala, inclusive de atividades, as salas de música, aula de atividade física. Eu tive que ficar 40 minutos em cada turma para observar cada turma, para preparar cada professor para aquela turma que tinha ali. Tirei professor, mudei professor, peguei professor do infantil 1, coloquei no infantil 5, peguei do infantil... E foi muito legal, porque hoje, quando a criança chega, ela já chega muito melhor. Né? Porque o professor já diz para mim, olha, é por isso que essa criança não está funcionando bem, mas ele tem um limite, né? A escola tem um limite ali. E aí a gente consegue trabalhar muito mais. Queria muito, 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 muito poder ter tempo para fazer isso nas escolas públicas aqui. Infelizmente, eu ainda não tenho tempo para isso, mas quando minha filha formar e ela assumir, aí eu vou poder me dedicar um pouco, porque eu acho que isso a gente transforma, né? Assim, passar conhecimento para frente, você transforma. Tá? É isso, gente. Obrigada. Mônica, muito obrigada. Sua experiência em Portugal, toda a sua formação, tudo agregou muito aqui. O próximo evento já está anotado. Nossos colegas aqui do Instituto já tomaram nota. Spoiler de próximos eventos, vamos continuar com esse tema, teremos mais discussão com o Judiciário, né, Joana? Vamos garantir que o tema continue, porque o debate não é fácil, mas é para ser vivido e construído, não é? Eu percebi que todo mundo chegou tristinho, todo mundo está mais felizinho, porque todo mundo comeu uma sobremesa gostosa, e isso também é bem legal, né? Um debate recheado aqui com a comida saborosa, espero que todos tenham gostado. Eu recebi 50 perguntas, mais do que o número de pessoas presentes, então eu estou aqui emocionada, pensando no que eu vou escolher. Brincadeira, mas a palavra está aberta. Se alguém quiser o microfone, deputado, alguém quiser encaminhar alguma pergunta aqui para as nossas mães, nossos profissionais. Não? Uma salva de palmas aqui para o deputado, por favor, Geraldo Rezende. Bom, pessoal, eu confesso que me surpreendeu a qualidade das palestrantes. Eu cheguei um pouco atrasado, essa correria que é mandato, eu pensei, se vou ou não vou, mesmo atrasado, mas cheguei aqui e o conjunto das palestras foram importantíssimos, da vivência de vocês. E eu estou hoje no 6º mandato, e coloquei esse mandato como uma das causas enfrentar a questão do autismo lá no Mato Grosso do Sul. E confesso que é desafiante, em todos os aspectos, em todos os sentidos, inclusive na própria procura de construir espaços importantes para uma clientela que cada vez está solicitando uma atenção especial. E a construção disso demanda vários enfrentamentos. Nós já avançamos bastante e gostaria de manifestar aqui, porque eu estou aprendendo, mesmo com essa pequena vivência, eu tenho aprendido a cada dia, aprendi muito aqui com vocês. E gostaria de saber como que a gente pode fazer para esses debates também chegar aos estados, chegar às cidades mais distantes,
porque a maioria de vocês aqui, logicamente, frequentam, estão presentes, estão em grandes centros do país. E a gente tem uma realidade totalmente diferente nas pequenas cidades e no interior aqui do nosso vasto país, que é quase um continente. Então, eu depois vou conversar com o Instituto, tá? Como que a gente pode reproduzir esse mesmo tipo de abordagem que tivemos aqui hoje, no Estado, Estado, inclusive, do próprio Fred, né, que está aqui, que ajuda, e porque eu tenho interesse em poder aprimorar e dar condições para aqueles que lidam com essa questão hoje, eles possam cada vez mais se aprimorar e cada vez mais ajudar a poder fazer com que essas crianças e suas famílias sejam incluídas. É isto. Eu ia só agradecer, lembrar, o deputado foi secretário de saúde, então conhece a realidade por dentro da gestão pública, era só para fazer esse registro. Só queria comentar em cima do que o deputado falou, acho que o senhor está falando do CER, né, o Centro de Reabilitação, né, isso que são as demandas no seu estado, né, de construção. Só queria comentar que, eu ia falar isso, mas acabei não falando, que o CER é uma estrutura de 2012 para cá. Antes de 2012, não existia no SUS nenhuma estrutura multidisciplinar de atendimento ao pessoal autista na saúde. Não existia. Então é uma coisa muito recente. Foi com o plano Viver Sem Limites e mais a Lei Berenice Piana, que, para fins legais, colocou o autismo como uma deficiência, e aí eles puderam estar dentro do CER. Então, realmente, a gente está falando de uma coisa muito nova. O próprio diagnóstico de autismo tem 80 anos, é de 43, né? Então, só queria comentar que realmente provavelmente a gente está vivendo esse desafio porque é muito novo ainda, né? Bom, pessoal, eu acho que várias coisas foram ditas muito importantes, né, que me fizeram refletir. E eu fiquei pensando o tempo todo sobre por onde começar. Parece um novelo meio enredado que a gente tem que achar o fio, né, para começar a desenredar tudo isso. Um dos pontos que me chama a atenção é o quanto de profissionais nós temos no mercado de trabalho que possam acolher, que possam ter, receber essas pessoas. Nós temos poucas faculdades de fonoaudiologia e de terapia ocupacional no Brasil. Então, quem sabe isso já não ser um projeto? Que as universidades públicas, todas, 100% das universidades públicas do nosso país, tenham uma oferta desses cursos para a formação de novos profissionais. A gente precisa começar por aí também. Porque senão, se a gente mexer só na ponta de lá, que é ofertar o serviço, nós não temos quem colocar para atender, entende? Então, eu acho que isso vale ser visto, sabe? Outra questão que me chamou a atenção é o quanto existe uma falta de conhecimento e de consciência sobre ainda, né? Mesmo sendo um diagnóstico não tão antigo assim, que ele, na verdade, se pensar na história da ciência, da medicina, o diagnóstico do autismo não é tão antigo assim, né? Mas o quanto não se sabe sobre ele e o quanto ele vem mudando no sentido de ter mais qualidade de diagnóstico, qualidade de intervenção a partir de estudos científicos que cada vez nós temos mais. Então, a gente tem que investir em conscientização, em educação, nas escolas, enfim, nas comunidades. As pessoas têm que aprender mais sobre. Exatamente para identificar precocemente, para poder tratar de uma forma mais inclusiva, por menos julgamentos e mais oportunidades com justiça ocupacional, que é eu ter realmente uma condição, uma oportunidade que esteja de acordo com aquilo que eu tenho condições de absorver, de me dedicar. É muito injusto para um autista ter um ambiente de trabalho que não está preparado para ele, ter uma universidade, porque tem muitos autistas, isso não é regra, mas que tem uma capacidade cognitiva e intelectual preservada, e eles têm o direito de estudar e de ter uma profissão. Só que lá na faculdade isso não é visto. Os professores universitários sabem muito menos do que os professores de ensino médio, fundamental e educação infantil. Então, vejam, é uma transformação global, né?
de um extremo até o outro, desde a formação até um suporte, uma justiça mais adequada para receber essas pessoas no ambiente acadêmico, né, em universidades, e no ambiente de trabalho. Obrigada, Fernanda. 10 pessoas levantaram a mão aqui desse lado, gente, então vou dar prioridade para o lado de cá. Por favor, fica à vontade, sua pergunta. Boa tarde, eu sou o Diego, sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de educação. Agradecer a Milena o convite. Eu estou acompanhando a comissão especial sobre autismo lá na Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho a gente tem uma audiência lá sobre inserção no mercado de trabalho. Está sendo uma série de audiências em várias áreas envolvidas, não só a educação, né? A gente tem um conjunto, um corpo técnico lá bem amplo. Mas agradecer assim, a contribuição, porque realmente é muito bom ver esse outro lado, para além do técnico, né? Para além do, muitas vezes, o jurídico, ali das normas educacionais, conhecer um pouco esse lado da participação da família, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui sobre a questão do que a Joana falou, que tem um acompanhante terapêutico, né? Que acompanha o filho na escola, né? E a gente tem um debate, inclusive em vários projetos que tramitam lá na Câmara dos Deputados, alguns já chegaram até a ser pautados e até o momento nada avançou nesse sentido, né? Mas a gente tem alguns estados já que têm legislações, o estado de São Paulo, por exemplo, já tem uma legislação permitindo, né, a presença desse acompanhante terapêutico, que em outros estados tem outras denominações, dentro da escola, e é um limite muito tênue, tem um debate caloroso nesse sentido, né, de permitir ou não permitir, e aí eu queria saber um pouco, nessa sua experiência, como que é esse diálogo com a escola, né? Já até produzi alguns pareceres nesse sentido, né? Para tentar viabilizar, alguns parlamentares já demandaram nesse sentido, né? Então, esse é um ponto, né? E um outro ponto que, né, a gente tem terapeutas ocupacionais aqui, que também é muito forte lá dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso como um todo, de tentar, por meio de projeto de lei, obrigar, ou mesmo, né, incentivar uma determinada terapia em detrimento de outras, ou isso em vários aspectos, né, tanto que o professor conheça a terapia, que a terapia seja aplicada dentro da escola, uma determinada abordagem, né, e não outras, né? Então, como que essa visão, assim, qual a opinião em relação a isso também? Essa pergunta vale para os outros. E um último comentário sobre o professor de apoio, né, que a Júlia comentou aqui, né, sobre realmente a gente tem também demandas, tanto em um sentido quanto em outro, de tentar obrigar as escolas a ou querem desenhar um número limitado, ou querem colocar um. A gente já teve uma discussão também bem calorosa nesse sentido, né? Continua tendo, né? A gente avançou recentemente em legislação sobre a formação desse profissional, sobre dados, são muito carentes, né? A formação é muito precária, geralmente são estagiários sem nenhuma formação, enfim, contratação precária, mas sobre esse ponto, eu acho que ainda tem um peso muito grande a judicialização, né? Infelizmente, no âmbito educacional, a avaliação ela é educacional para o profissional de apoio, exatamente, mas tem o lado da família que muitas vezes recorre porque defende ali que o meu filho ou a minha filha precisa desse profissional, e aí vai à justiça e acaba que o laudo médico tem um peso e muitas das vezes, quase 100% das vezes, que acompanha um pouco das ações judiciais também, ela ganha na justiça, né? Esse profissional de apoio, enfim, tem um impacto tanto na rede pública quanto privada, e às vezes sem essa necessidade, né? Mas são essas minhas colocações e muito obrigado a cada um de vocês aí, eu aprendi bastante. Então, acho que eu começo, né? Vou passar rapidinho pela que você fez para mim e nas outras.
Então, o Martim, ele sempre teve um AT com ele que a gente paga, é uma opção nossa, né? As escolas geralmente oferecem, né? Onde ele está hoje, a escola oferece uma estagiária. A gente prefere que seja uma pessoa mais bem formada, mais habilitada, que com supervisão e tal. Custa 2 vezes o preço da mensalidade. A AT escolar, que se reveza. Custa o dobro da mensalidade. Eu sei que tem uma discussão grande, porque cada lei trouxe um nome diferente. Profissional de apoio, professor especializado. A Lei Berenice Piana trouxe acho que é a LBI, você sabe disso melhor que eu, né? Tem vários nomes. Obrigada. Com diferentes funções. Um não entra na sala de aula, o outro entra, faz mediação, que é o máximo, né? Que até nem seria do campo da educação, seria do campo da saúde até, né? Eu entendo que o MEC está tentando juntar isso tudo num nome só, mas com que especialização? Né? Eu acho que hoje que a gente está olhando qual a capacitação, quantas horas de formação esse único profissional, porque precisa de um profissional, né? Um por aluno, é possível, não é possível? Um precisa mais, outro precisa menos, tal. Isso não é discutível. Pois é. Também isso. Mas assim, muito importante é a questão da capacitação, né? Que é um auxiliar que não tem nenhuma formação, como que ele vai ajudar essa criança na mediação, assim, né? Então, a briga das famílias, acho que a deputada estadual Andréa Werner, né, de São Paulo, que é autista também, ela briga muito por isso, assim, é pensar qual a capacitação que a gente vai estar dando para esse profissional. Da minha experiência pessoal, meus filhos estão numa escola que eu adoro, hoje, que eu acho muito, depois de procurar passar por 3 no Brasil, em Barcelona também algumas, eu achei uma escola que eu gosto muito, eu acho a inclusão bem feita, apesar de, claro, ter problemas e brigas, porque é muito difícil fazer mesmo, mas na escola anterior, que era uma escola muito livre, a professora falou assim, aí a psicóloga, não, o primeiro mês sem AT, que a gente quer conhecer o Martim como ele é, a gente quer que ele conheça a gente como é, tal, e eu não queria começar brigando, falei, tudo bem, então daqui a um mês contado a gente coloca AT, né? Tá bom, tá bom. E aí teve uma atividade que as mães tinham que... Uma mãe de cada vez entrava na sala de aula para ler uma história. E depois uma mãe que foi ler me contou numa reunião de pais, porque estavam discutindo se meu filho tinha o direito de ter um AT ou não, porque tinha um pai dizendo que não queria ter 3 adultos dentro da sala de aula. Aí a mãe vira e fala assim... Eu vim outro dia ler uma história para as crianças. O Martim ficou gritando, pulando, se jogando no chão, e todo mundo estava fingindo que nada estava acontecendo, como se aquilo fosse absolutamente normal. E aí ela falou, como que vocês não querem um profissional capacitado para fazer uma mediação escolar, para estar aqui dentro dessa sala de aula para ajudar? Está todo mundo fingindo que essa não é a realidade, sabe? Então, isso é uma coisa. E um outro ponto eu acho que ninguém está falando em fazer terapia dentro da escola. A gente está falando em levar abordagens para dentro da escola. Abordagens que foram testadas, foram validadas em estudos em outros países, sensoriais, comportamentais, de fono, tudo, de imagem. Agenda visual. Toda escola tem uma agenda visual. O que é isso? Isso para o autista é maravilhoso, né? Ele vai programar ali o que vai acontecer no dia dele. Então, é levar essas estratégias. E aí, eu volto naquela escola muito livre, que não queria nada. A coordenadora, depois que topou que a AT fosse lá, aprendeu, tal. Um dia o meu filho estava passando e ela falou, Martim. E ele passou, não quis saber dela, assim. 2 semanas depois, com a AT lá dentro, o meu filho passou, ela pegou nele assim, de leve, tinha uma parede atrás, ela pegou nele assim, tipo, chegou perto na frente dele e falou, oi, Martim, tudo bem? Aí ele falou, tudo bem, e saiu. Ela falou, viu, eu aprendi. Eu me posicionei na frente dele, eu evitei os outros ruídos de trás e tal, e ele me respondeu, isso é fazer terapia na escola? Assim, te pergunto, né? Ou é usar inteligentemente abordagens que funcionam dentro da escola? Quero fazer um comentário. Estratégias de apoio ao desenvolvimento e ao aprendizado, estratégias de apoio à participação da rotina escolar. Sim, a área da saúde, ela tem muito a contribuir na educação, nas escolas. Ela pode trabalhar nesse sentido, de que forma determinado aluno, com aquele perfil sensorial que ele tem,
ele pode se regular melhor e manter melhor a sua atenção ou permanecer por mais tempo sentado à mesa. Não é só, não se trata, não se limita somente a estratégias sensoriais, também comportamentais, recursos visuais, tecnologias assistivas, ou seja, a área da saúde definitivamente precisa estar dentro das escolas para contribuir nos processos. Isso diminui o estresse do educador, isso aumenta a participação, a qualidade de participação e desempenho do estudante, e isso favorece o vínculo dessa criança com as demais crianças, com seus pares. Então, absolutamente é necessário. O que a gente precisa fazer é organizar como, de que forma isso é possível de ser feito. Em escolas públicas, em escolas privadas e nos diferentes níveis da educação, desde o ensino da educação infantil até o ensino na universidade, né? São todos, né? Porque na universidade também parece mentira, mas tem pessoas com autismo que desejam estudar, mas que não conseguem ter uma organização e precisam de orientação para isso. Tem algumas universidades privadas que estão já tendo um centro de orientação aos indivíduos neurodivergentes dentro da faculdade. A PUC do Rio Grande do Sul é uma delas. E isso é fundamental, a gente está podando o futuro se isso não tiver. Tem cérebros muito brilhantes, não é regra, mas tem muitas pessoas autistas que têm diagnósticos também de altas habilidades de superdotação e que são cérebros brilhantes que podem contribuir muito com o nosso mundo, né, trazendo conhecimento, fazendo pesquisas, enfim, e que não conseguem que isso seja possível porque não tem um ambiente adequado a eles. Fernanda, Posso fazer um comentário? Assim, pelo que entendi da pergunta, assim, também pelo comentário das colegas, assim, o profissional de apoio, com a nova lei do MEC, assim, colocaram para os professores assim: vocês vão ficar responsáveis por pessoas neurodivergentes. Ponto. Cadê a capacitação? Né? Cadê o treinamento? Você, de repente, está com 5 pessoas, por exemplo, com autismo dentro de uma sala sem estar preparado. Né? Então, isso foi uma bomba. Né? A categoria dos pedagogos realmente se assustou. Quando a gente vai para a questão do AT, e aí a gente vai, por exemplo, para ler o manual do ABA, da análise do comportamento aplicado, você tem um supervisor, que ele tem como pré-requisito um mestrado, tem que ter um mestrado, o coordenador tantas horas de experiência, aí você vê, tem um coordenador que tem que ter uma pós-graduação de tantas horas, mais somado horas de experiência, e você tem o AT, que é atendente terapêutico, assistente terapêutico, que ele tem que ter um curso de 40 horas profissional nível médio. Então, assim, quando você... Assim, fui pesquisar nos Estados Unidos, fui pesquisar no Canadá, como é que isso é feito. Esses profissionais de nível médio, muitas vezes é a pessoa da família que está sendo ali treinada. Só que aqui no Brasil, está vindo de uma maneira que o AT está sendo judicializado para ser um profissional de saúde. E eu acho que aí é que a gente tem que refletir. Porque quando você está ali escrito no manual do ABA, as características de cada profissional. Então, assim, o AT está tendo lei estadual dizendo que o plano de saúde é obrigado a pagar um profissional que, entre aspas, pelo método, é um nível médio. Né? E aí, assim, a gente vê assim, e aqueles professores que estão realmente desesperados, agora com 4, 5, né, numa escola pública, às vezes até mais, sem nenhuma capacitação, como é que eu vou trabalhar? A ideia quando a Guinter falou, ela falou de ter os profissionais de saúde na escola. Isso é um modelo que eu já vi muito tempo em Fortaleza. Tem uma equipe de saúde que ela orienta os professores diante da demanda que o professor
encontrou ali na sala de aula. Mas não tem a terapia, tem a orientação, que faz muita diferença. Hoje a gente tem a terapeuta profissional de contexto escolar. Desculpa, de contexto escolar. Então a gente tem esse profissional. Né? Agora, o que se precisa é que seja organizado. Eu fui para essa escola única porque eles me chamaram, porque eu sou, né, eu sou marista, tá, gente? Assim, então eu sou mãe marista. Orientei muito enquanto eu era só mãe, porque eu via ali e falava, vocês querem me ajuda? Vocês querem me ajuda? Né? E fui entrando até que eles resolveram fazer esse trabalho. Mas enquanto isso não é... Foi o que a Fernanda colocou, né? Enquanto isso não é... profissionais não estão ali treinados. Outra coisa, Fernanda, que aqui em Brasília a gente teve aqui na UNB também um tempo que tinha um trabalho com os autistas. Pois é, mas aí o que acontece? São esforços individuais. Esse é o grande problema nosso. São esforços individuais. Então, por exemplo, tinha no HMIB uma médica que fazia isso. Ela aposentou. O que aconteceu com o serviço? Morreu. Por quê? Porque dá trabalho. E não é qualquer um, né? Então, assim, quando ela foi fazer, eu trabalho com criança a vida inteira, não gosto de trabalhar com adulto. Quando ela foi, ela falou, Mônica, por favor, me ajuda. Eu falei, gente, eu não vou deixar esse trabalho morrer, eu vou. Eu falei, eu fico com você. Então, eu ia para a sala com ela e falava, ai, meu Deus do céu. Mas ela aposentou também. Morreu. Então, ela estava dando suporte num bando de lugar, ninguém quis dar continuidade. Então, assim, a coisa precisa ser estruturada, não tem jeito. Sobre professor de apoio. A estratégia do Marista chamando a Mônica, com toda certeza, vai reduzir muito a necessidade de professores de apoio, porque organizou a coisa, organizou o funcionamento, né, da situação. E eu vejo que lá no Marista de Maringá, a estratégia que eles usam é fantástica, de treinar as crianças para serem os professores de apoio das crianças atípicas. E isso é incrível. A minha filha está no Infantil 4, que é crianças de 4 anos. E as criancinhas de 4 anos são treinadas. Na sala da minha filha tem ela com síndrome de Down e tem um autista. As crianças são treinadas para ajudar a síndrome de Down e o autista. Então, Maria Luísa, a aluna está querendo ir no banheiro, você vai no banheiro com a aluna? E as mães amam isso, porque está sendo ensinado diversidade para o filho delas, está sendo ensinado sobre diferenças, sobre aceitação, sobre uma série de coisas. Eu acho que isso talvez possa ser levado como projeto de lei para ser aplicado nas escolas públicas, do tipo assim, como incentivar que crianças ajudem crianças dentro de sala de aula. Isso diminuiria muito a necessidade de professores de apoio, de adultos ajudando crianças, essa interação entre eles, essas idas de treinamento, como a Mônica foi, para treinar. A Mônica treinou o infantil inteiro de uma escola. Então, ela organizou aquele infantil. E aí, ela vai reduzir muito a necessidade de que mais profissionais estejam presentes em sala de aula. Por quê? Porque agora funciona de uma maneira eficiente. Porque teve uma profissional que entende, que foi lá e estruturou tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nessas soluções. É fácil implantar isso em escola pública. E escola particular já é um pouco mais difícil. Mas para a escola pública dá para montar projeto de lei, né? Agradeço as perguntas e acho que o que você colheu aqui vai ser importante no debate lá na Câmara. O adiantado da nossa hora, a gente conseguiu cumprir aqui o horário que a gente começou. Eu vou guardar a disputa de perguntas para um próximo momento. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, Fernanda, Joana, Mônica, Júlia, muito obrigada, Larissa. O debate vai continuar. A proposta do Instituto Consenso é diálogo e conteúdo sobre saúde, sobre o papel da sociedade, o papel dos planos de saúde, o papel do governo,
o papel dos profissionais de saúde, das famílias, todos nós. Nós temos uma responsabilidade em entregar um debate de qualidade. É essa a nossa responsabilidade aqui. Esse é o nosso segundo evento de conteúdo. Mais eventos virão, não só sobre autismo, mas sobre outros temas na área da saúde. E uma das coisas que eu escutei aqui hoje, eu vou encerrar com essa frase, porque ela vale para todos nós, como uma reflexão. Não há nada de errado em sermos quem nós somos. Então, é isso, agradeço. Eu vou pedir uma ajuda para a Larissa, porque eu tenho um mimo para vocês. Mimozinho, para a gente encerrar, e agradeço a participação de todos. Aqui o ambiente está aberto, vamos continuar conversando. Larissa, por favor. Obrigada, gente. Obrigada.